CEAP, Centro Espírita Altivo Confiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciamos o nosso dia com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida o estudo do Livro dos Médiuns. É o capítulo 8, Bem-aventurados que têm um coração puro. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo duas mãos ou dois pés serdes lançados no fogo eterno. E se o vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o, jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e serdes lançados no fogo do inferno. Mateus. Então Jesus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos estudar e entender com clareza o estudo desta manhã. Aproximai de nós os nossos guias e benfeitores, o responsável por este trabalho, o Ernesto Bozano, o Altivo e os espíritos guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome do amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui no item 282, item 282, questões sobre vocações. E agora a pergunta de número 17. Pergunta aqui o Kardec aos espíritos. Certos objetos, assim como medalhas e talismãs, possuem a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem alguns. Então você já viu? Uma pessoa coloca uma figa no pescoço. Ah, estou protegido. Uma guia colorida, um crucifixo, uma medalha. Isso protege. Um talismã, ele pode atrair ou repelir. Espírito protege o homem e atrai o bom? Poxa, a resposta que eles dão. Esta pergunta é inútil, pois bem sabeis que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certos de que jamais um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam nunca existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. A pessoa bota uma ferradura atrás da porta. Para que isso? Não tem função nenhuma contra os espíritos. 18. Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres
em horas indevidas. Outra absurdidade, né? Marcar um encontro no cemitério à meia-noite. E fazem isso direto. Quase caiu dentro da cova lá, né? Esses espíritos divertem-se às custas daqueles que lhes dão ouvidos. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que podem fazer aos espíritos, mas pela influência que isto pode exercer sobre os cérebros fracos. 19. Haverá dias e horas mais propícios para as evocações? Mesmo princípio, né? Meia-noite, uma hora boa. Meia-noite, noite de lua cheia. Né? A gente que já chegou nessa etapa, né, já sabe responder, não é? Ó. Para os espíritos isto é completamente indiferente, como tudo que é material, e seria uma superstição acreditar na influência dos dias e das horas. Sexta-feira 13 à meia-noite, ou sexta-feira dia 7 do mês 7 às 7 horas. Superstição pura, nada que é material influencia os espíritos. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que seu corpo e seu espírito estejam mais calmos. Mas isso é uma outra coisa. O que ele está dizendo aqui são essas superstições de dias, à meia-noite, dia 13, sexta-feira, que os homens têm. Agora, é claro que o compromisso tem que ter. Poxa, a gente não marcou aqui o compromisso 8 horas de estudar? Eles têm o que fazer. Então, estamos aqui. Poderia ser 9 horas, poderia ser 5 horas da manhã, indiferente. Né? Não tem uma hora, ele está dizendo que não tem uma hora, um número cabalístico. Não tem. Pode ser a hora que você for mais confortável para você. Na verdade, é você que vai fazer a hora, porque eles vêm a hora que você marcar, desde que tenha aquele compromisso, tá? Porque a nossa vida aqui está cheia de tribulações. Não dá para eu marcar um estudo na hora do meu trabalho. Estou dirigindo ônibus, é o meu trabalho, sou motorista de ônibus. Não, vou ter que parar o ônibus porque... Não, eu tenho que ter hora. Eu é que marco. 20. A evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando o homem chamam? Resposta. Isto depende do caráter deles e do motivo pelo qual são chamados. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhes é simpático, a evocação é para eles uma coisa agradável e até atraente. Os espíritos sempre ficam felizes com a afeição que se lhes demonstre. Há alguns deles para quem comunicar-se com os homens representa uma grande felicidade e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como eu já disse, isso depende igualmente do caráter deles. Entre os espíritos há também misantropos, que não gostam de ser incomodados. Misantropos são os solitários, né? Vivem do outro lado do mundo, e cujas respostas se ressentem de um mau humor, principalmente, quando são chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais eles não se interessam. Um espírito muitas vezes não possui qualquer motivo para atender ao apelo de um desconhecido, que ele é indiferente e que quase sempre é movido pela curiosidade. Se ele vem, em geral, apenas faz curtas aparições, a menos que haja um objetivo sério e instrutivo na evocação. Então, o que ele falou aqui?
os espíritos sempre vêm de bom grado, né, sendo o objetivo útil. Ficam até felizes. Muitos espíritos ficam tristes por serem esquecidos. Então, a pessoa desencarnou e você não faz uma prece por aquele que desencarnou, você esquece, você não lembra mais dele, ele se ressente, como a gente se ressente aqui. Quando alguém não dá devida importância para a gente, para você, para sua pessoa. É. Isso aí, vocês misantropos é isso aí, solitário. Muitas pessoas já estão próximo dele, próximo entre aspas, que a barraquinha dele é uma partezinha mais acima, e a barraca fica embaixo. Mas ele fica sozinho, completamente sozinho, chovendo, sol e tal, tá lá na dele. Já foi motivo até de documentário esse senhor. Mora lá mais de 40 anos. Aí você pergunta a essa pessoa, ele vai dizer, eu não faço mal para ninguém, não faço. Mas também não faz bem para ninguém. E você só cresce com o outro, na luta, num atrito. A civilização faz o progresso da pessoa também. A civilização faz parte da lei do progresso. Ele, assim, não é que ele não seja civilizado, mas pô, o cara mora 40 anos na praia sozinho. É diferente da gente que mora na cidade. E pessoas também que se dedicam completamente a plantas, a animais, uma espécie de misantropo. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Frases dessas, prontas como essa, são misantropos. Dedica todo o seu coração, seu afeto a um animal, a uma planta, mas não dedica a um ser humano, não ajuda. São solitários, vive para elas, né, para si. Então vamos lá. Então, tem espíritos que se sentem sozinhos. Você imagina essas religiões que dizem que a sua sorte já está selada após a morte, porque dependeu do que você fez nesta vida. Então você vai para o inferno ou para o céu. Então para que eu vou lembrar do fulano e rezar, orar por ele? Se ele está no inferno, ele não vai sair de lá mesmo. Vai ver até que eu vou ficar chamando a atenção do capeta, né? Vou ficar até com medo, né? E quem está no céu não precisa mais da minha reza, já está no céu, virou santo. Cara, que pensamento pequeno, né? Aí não ora pela pessoa. Agora, essa pessoa, esse espírito, deve se ressentir muito. Até se ele foi responsável também pelo cultivo desse pensamento. Muitos ficam até dormindo, porque assim acreditavam. Pois é, aí dependendo da elevação desses espíritos, vai dormir muito tempo. Anos e anos. Ou vai ser despertado logo, dependendo de cada um. Tem uma nota aqui de Kardec. Vêem-se pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, para saber se alugará ou venderá sua casa. Outro para saber o lucro que tirará de sua mercadoria. O lugar em que o dinheiro foi colocado, se tal negócio não será vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo só se interessam por nós em razão da afeição que temos por eles. Se nosso pensamento limita-se a julgá-los feiticeiros, se só pensamos neles para lhes pedir informações, eles não podem ter por nós
uma grande simpatia, e não se deve ficar espantado com pouca benevolência que demonstra. Pô, eu vou evocar lá o parente para saber se deixou a senha do banco? Ó, a casa ficou, vendo ou alugo? Isso aí não é pergunta para fazer o espírito. Então, para saber de coisas da vida material, não é que eles não vão nos ajudar, eles nos ajudam. A gente pode até pedir inspiração. Aí, mas você que tem que decidir. Você que tem que decidir. Senão, nesse caso, acaba voltando para o iniciozinho do copo e do compasso. Aquelas perguntazinhas que não tem muito sentido. Pois é. Aí tem espírito que não vem também porque não quer. A gente já falou isso lá atrás. Eu não vou lá não. Está me chamando para quê? Quer saber de banco, de dinheiro, briga de família? Toda hora a gente escuta isso aqui, pô. Pai morre, deixa pensão, o filho briga, o filho não tem direito, só a filha. Aí ele acha que a mulher tem que dar, é uma confusão danada. Haverá, pergunta 21, uma diferença entre os bons e os maus espíritos com relação à solicitude em atender o nosso chamado? Resposta: há uma bem grande. Os maus espíritos só vêm de boa vontade quando esperam dominar e enganar. Mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para confessar suas faltas. Então, numa reunião de socorro espiritual, em que você evoca os espíritos de uma determinada família, um determinado lar, eles não querem vir. Eles vêm forçados. Daqui a pouco, deixa, eles não vão fazer não. Eu vou lá, vai acabar já estudando aí. Vêm forçados. Mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para confessar suas faltas. E só pedem para ir embora, como um estudante a quem se chama para corrigi-lo. E é verdade, eu quero ir embora. Já chega assim, eu quero ir embora. O que eu vim fazer aqui? Por que vocês me trouxeram aqui? O que vocês querem comigo? Não é? Ele vem constrangido. Então, há uma grande diferença. Vamos ver os bons já já. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente, para futilidade. Então, eles não vêm e se retiram. Podeis dizer que, em princípio, os espíritos, quaisquer que eles sejam, não gostam, assim como vós, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente não tendes outro objetivo ao evocar um espírito, senão o de ver o que ele vos dirá ou de interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que ele não quer fazer-vos conhecer, porque nenhum motivo tem para fazer-vos confidências e julgais que ele vai colocar-se na berlinda apenas para o vosso prazer. Desenganai-vos. O que ele não faria enquanto vivo, não fará, tão pouco como espírito. Se eu chego para você, começa a fazer perguntas tolas para você, você não vai querer responder. Pô, já viu o Nilton fazer pergunta boba? Ou falar bobeira, não tem gente chata? Conversa chata, como diz aí na gíria, um papo torto. O espírito, o que é o espírito, né? A alma da gente? Eu falei, pô, tá me chamando para isso? Não vou não. Se a pessoa foi uma pessoa séria, vai ser um espírito sério. Vai vir um espírito sério. Engraçado, vai ser um espírito engraçado, não, meu Deus. Se ele quiser fazer hora, ontem eu dei uma de espírito, como é que chama? Não era leviano não, como é que chama? Zombeteiro. Eu fiquei implicando com a Selma. Uns 5 minutinhos ali, fiquei brincando com ela, falando abobrinha para ela, dei corda para ela. Aí depois eu parei. A gente pode até brincar um pouquinho, mas você não fica naquela coisa boba o tempo todo. Né?
Aí ela falou umas besteiras lá, que ela achou um relógio velho, que ela fica aí. Quer comprar, seu Newton? Eu dou R$1. Então você vai ficar nessa conversa o tempo todo? Não vai, o espírito não vai. É a mesma coisa. Aí tem uma nota aqui, ó. A experiência prova com efeito que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando é feita com um objetivo sério e útil. Os bons vêm com prazer nos instruir. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona uma oportunidade de se divertir à custa deles. Fica um pouco à vontade com pessoas sérias. Mesmo princípio, mesma coisa. Se a menina ali da Dilane te chama para me ensina aqui esse problema de matemática, me ensina a resolver isso, me explica isso aqui que eu li e não entendi, você vai de uma boa vontade. Não compreendi isso aqui, me explica. Você vai. É isso aqui que ele está dizendo. Vai para coisa séria, você quer se sentir útil. Agora, para falar abobrinha, eles não gostam, eles não vêm. E um espírito leviano se aproxima de pessoas levianas, que aí ele vai tomando conta da mente da pessoa e ali ele vai agir em cima da pessoa. Eu desligar isso aqui. Para se manifestar, os espíritos têm sempre necessidade de ser evocados? Resposta: não. Muito frequentemente eles se apresentam sem serem chamados. E isto prova que eles vêm de boa vontade. Não precisa você chamar o espírito, você pensa nele, ele vem. Em todas as circunstâncias você evoca. Você está sempre pensando. Quando um espírito apresenta-se por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? Resposta: de maneira nenhuma, pois os espíritos enganadores empregam muitas vezes este meio para melhor enganarem. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, este espírito vem até nós, mesmo que não haja manifestação através da escrita ou de outro modo? Resposta: a escrita é um meio material para o espírito atestar sua presença, mas é o pensamento que o atrai e não o fato da escrita. Então não precisa ele se manifestar materialmente, através da psicofonia, da escrita, da incorporação. Se chamou, ele pensou, ele pode estar aqui do seu lado. Nós não evocamos aqui os guias da casa? Nós evocamos. Estamos vendo o guia da casa? Alguém psicografou aqui? Não, eles estão aqui. O motivo foi sério? Foi para estudar, para pedir inspiração, foi pedida a inspiração, a proteção. Evocamos Jesus, Deus. Em nome de Deus isso tudo foi feito. Aí, é diferente. A evocação feita em nome de Deus será uma garantia contra a ingerência dos maus espíritos? Olha, nem sempre, né? Tem gente que tem cara de pau, vai falar o nome de Deus, vai jurar e vai mentir. O nome de Deus não constitui um freio para todos os espíritos perversos, mas contém muitos deles. Através desse meio afastais sempre alguns deles, e muito mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Então, espíritos mais simples, espíritos que, embora não sejam bons, se evoca em nome de Deus, ele sente. Não vou mentir, não. Agora, outros têm espírito que não está aí para nada, nem para Deus, nem para ninguém. Nem para nada, nem para ninguém. Que você conhece Deus, conhece Jesus, já ouvi falar
Mas quanta gente tem por aí indiferente? Pergunta ali para esses dois que vêm aqui toda hora, né, bêbados, os dois que vêm aqui. Pergunta para eles. Você não ouviu falar em Jesus? Já ouvi. Em Deus também. Mas eles ligam para Jesus, para Deus. Estão andando para lá e para cá. Continuar a mesma coisa. Eu pulei a 25. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Resposta: sim, não lhe dando atenção. Mas como quereis que ele se retire quando vos divertis com suas torpezas? Os espíritos inferiores ligam-se àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. Não tem diferença. Só você não dá ouvido, ele se retira. A 24 eu não pulei não, né? 27. Não, 26 já foi feito? 26 foi o que o senhor pulou. Pulou a 25, falou a 26 direto. Tá. Pergunta 27. Boas perguntas, né? Poder-se-ia evocar nominativamente vários espíritos ao mesmo tempo? Resposta: para isso não há qualquer dificuldade. E se tivesses 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que acontece quando se dispõe de vários médiuns. Então você pode chamar quantos espíritos você quiser. Esse tem a possibilidade, por exemplo, numa psicografia, um espírito tomar o braço esquerdo e o outro espírito tomar o braço direito e escreverem cartas completamente diferentes? Pode acontecer, foi o que ele acabou de dizer aqui, ó. Para isso não há qualquer dificuldade, se tivesses 3 ou 4 mãos para escrever. 3 ou 4 espíritos vos responderiam. Seria o que? Espírito mecânico? É mecânico, tem que ser mecânico. Agora, isso é uma mediunidade muito rara, né? Pega um braço direito, outro braço esquerdo, escrevendo assuntos completamente diferentes. É um fenômeno interessante, mas não é qualquer médium que faz isso. Quando vários espíritos são evocados simultaneamente e quando há apenas um único médium, qual o que responde? Resposta: um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. A gente não chamou aqui vários espíritos, guias da nossa casa, veio, né? Quem está sempre aqui, quem é responsável por essa reunião, está aqui. Então eu vou dar uma mensagem. Quem que vai dar a mensagem? Você vê, o médium espera. Isso é um trabalho organizado. Aí vem o guia do médium, ele vai dar a mensagem exprimindo o sentimento de todos. Ou ele vai designar alguém para vir. Então tem que ter um espírito que proteja o médium, que ampare o médium e direcione nessas mensagens. 29. O mesmo espírito poderia comunicar-se ao mesmo tempo e logo através de 2 médiuns diferentes? Tão facilmente quando tendes homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Eu posso ditar uma carta para você e outra para o Gabriel, de assuntos diferentes. Escreve aí para o seu pai, vou dar um recado para o seu pai. Você vai escrever o que você vai comprar no supermercado. É fácil discernir esses 2 assuntos, né? Avisa para o teu pai e fala uma coisa longa. Avisa para o teu pai isso. Quando você está escrevendo, você vai lá no mercado, vai comprar banana, laranja, tomate. Ele está escrevendo. Agora continua com o seu pai. Se a gente tem capacidade de fazer isso, o espírito então... 30. Nota. Vimos um espírito responder ao mesmo tempo por 2 médiuns as perguntas que lhe dirigiam. A um em inglês e a outro em francês. E as respostas eram idênticas quanto ao sentido. Algumas eram até a tradução literal uma da outra. É um fenômeno legal, né? Isso é para comprovar mesmo, não é
É da cabeça do médium. 2 médiuns diferentes, pô. 2 espíritos evocados simultaneamente por 2 médiuns podem estabelecer entre si uma conversação. Este modo de comunicação não sendo necessário para eles, já que leem reciprocamente seus pensamentos. A isso se prestam algumas vezes para nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corporais, pode acontecer-lhes de disputarem e de se apostrofarem através de palavrões, de censurarem mutuamente seus erros, até que atirar o lápis, cestas, pranchetas, etc., um contra o outro. O espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Então eu evoquei o Dr. Bezerra de Menezes, mas o outro centro também evocou, o outro evocou, lá em São Paulo também. Isso é comum acontecer. Resposta: sim, se for um espírito elevado. Dr. Bezerra de Menezes é elevado? Ele pode responder, tem capacidade para isso. E neste caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? Olha que resposta bonita. O Sol é um só, e entretanto irradia em seu derredor, levando ao longe os seus raios, sem se dividir. O mesmo se dá com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro for o espírito, mais irradia o seu pensamento e se propaga como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, só podem responder a uma única pessoa e cada vez a não podem vir, e cada vez, uma de cada vez, e não podem vir a um lugar se são chamados a outro. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes, responderá às 2 evocações, se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma quanto a outra. No caso contrário, ele dá preferência à mais séria. Quantas pessoas estão evocando Jesus agora, em suas preces matinais? No mundo inteiro. Se Jesus fosse como a gente, ouvia, vou dar atenção a você, depois eu dou atenção a ele. Era difícil, né? Aí como é que ele ia atender a todo mundo? Por isso que ele é Jesus. Ele é Jesus e eu sou o Newton, eu só consigo falar com um. Então, ele fez uma analogia como o Sol, que irradia os seus raios para o planeta inteiro. Se Paulo de Tarso, em pleno deserto, ao meio-dia, caiu do cavalo quando viu a luz de Jesus e ficou cego, porque a luz de Jesus brilhava mais do que o sol, a capacidade desse espírito de irradiar. Eu acabei de fazer uma prece, em nome do amor de Jesus, vamos iniciar nossos estudos. Alguém fez prece nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, junto comigo, por uma outra necessidade qualquer. Alguém fez uma prece no mundo. Uma pessoa não, várias, centenas, milhares. E Jesus atende a todos, né? Atrai. O para-raio não atrai o raio. O raio vai, vem aqui no para-raio, não é? Ele atrai, vai lá para a terra. É como as pessoas como um para-raio, ele está irradiando, cada um vai buscando a sua luz. Me veio o 4º estado da matéria na cabeça. Estado de radiação, como é que é? Sólido, gasoso, líquido e o estado de irradiação. Radiação. Radioso, estado radioso. Aí você vê essas pessoas sectárias. Sectária que separa, só que é para ela. Não, Jesus está comigo aqui. Só quem pensa como eu vai ser salvo.
Mas tem gente que pensa como ele ali, naquela igreja, naquele lugar, mas tem uma igreja igual àquela, espalhada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, como é que Jesus vai estar irradiando para aqueles ali? Somente para aqueles ali? Então ele não é só para ele. Vários lugares que estão chamando, ele está irradiando, porque aqui eu tenho uma denominação tal, só se salvará quem pensa como eu aqui na nossa igreja. Mas tem uma igreja ali com o mesmo nome da minha, tem outra nos Estados Unidos, tem outra lá, tem outra lá. Isso já mostra a capacidade de irradiação do Cristo. Ele não pode estar só com esse, ele tem que estar com a humanidade inteira, até a quem não acredita nele. Até quem não acredita nele. Ele sustenta com muito amor, ele irradia. Senão, o que seria de nós? Né? Qual é agora? 29. O mesmo... Hã? Não, agora é o 31. Só que tem essa nota aí. É o que acontece com o homem. É o que acontece com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento através de sinais vistos de diferentes lados. Entenderam? Se eu estiver aqui e fizer um sinal, você já sabe que isso aqui é para parar, fazer isso aqui para seguir, mas tem um pessoal lá me olhando, tem um pessoal lá me olhando, tem outro pessoal me olhando, eu não vai entender. Eu faço aqui um sinal, o mesmo sinal para todos. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que uma questão da ubiquidade tinha sido discutida, um espírito ditou espontaneamente a seguinte comunicação: perguntáveis esta noite, qual a hierarquia dos espíritos relativamente à ubiquidade? Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco nos ares. Quando ele roça o solo, apenas um pequeno círculo pode percebê-lo. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga, e quando ele chega a uma certa altura, aparece para uma infinidade de pessoas. É o que ocorre convosco. Um mau espírito que ainda está preso à terra permanece num círculo restrito no meio das pessoas que o veem. Suba ele em graça, melhore-se e poderá conversar com várias pessoas. Quando tiver o contato, quando se tiver tornado espírito superior, pode irradiar como a luz como a luz do sol, mostrar-se a várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo. Xaniguin. Interessante essa do balão. Estou aqui embaixo, estou conversando contigo, mas tem mais gente que eu não estou nem vendo. Tem as mães lá, o balão sobe mais um pouco, as mães, olha lá o balão, o Newton está no balão. E aí, está tudo bem com vocês? Olha, não esqueça de fazer isso. Todos vão me ouvir. Se eu subir mais um pouco, aí a pessoa lá da outra rua vai me ver, do outro lado do morro vai me ver, e eu vou poder me comunicar com mais pessoas. É assim. Um espírito inferior está ligado à terra, um espírito superior, ele sobe mais. Né? A gente vai ter que parar, vai dar hora. 31. Podem ser evocados os puros espíritos, os que terminaram a série de suas encarnações. A gente não chama Jesus? Então, sim, mas muito raramente. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso é preciso desconfiar dos espíritos inferiores, que tomam esta qualidade para darem mais importância aos vossos olhos. Podia chamar Jesus. Agora, ele vai vir ou não? Ele pode vir? Pode. Mas eu tenho que ter o coração puro. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres vêm tão facilmente e familiarmente a atender ao chamado dos homens mais obscuros? A resposta: os homens julgam os espíritos por si mesmos, o que é um erro.
Após a morte do corpo, as categorias terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles, senão a bondade. E os que são bons vão por toda parte onde haja um bem a fazer. Depois da morte, quanto tempo deves levar para evocar um espírito? Resposta: pode-se fazê-lo no instante mesmo da morte, mas como neste momento o espírito ainda está em perturbação, só imperfeitamente responde. Tem uma comunicação ali no livro Céu e Inferno, que o espírito era membro da Sociedade Parisiense de Estudos, o Sanson. Ele, antes de morrer, ele falou: eu quero que me evoque, eu vou dar uma mensagem, antes do meu corpo ser sepultado. Então obedeceram à vontade dele e ele deu a mensagem na hora do enterro. Então, normalmente o espírito está perturbado, mas aquele ali era um espírito feliz. Rapidamente ele se desvencilhou da influência da carne. Agora, tem espíritos que ficam ali envoltos há muito tempo, né? Mais difícil. Na anterior, a gente viu ali olha, gente, agora é 34, né? Ou tem a nota? Sendo variável a duração da perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer essa evocação. Entretanto, é raro que, ao final de 8 dias, o espírito já não se reconheça o bastante para poder responder. Algumas vezes ele o pode fazer 2 ou 3 dias depois da morte. Em todos os casos, pode-se tentar fazê-lo com cautela. E essa evocação também depende do magnetismo do que está chamando. Normalmente, mas você vê um espírito que está envolvido ainda em toda a perturbação, fica meio complicado para ele. Agora, você viu Kardec evocar suicida, evocar tudo, né? Pois é. A última questão, 34. 35. Não, 34. A evocação no instante da morte será mais penosa para o espírito do que o seria mais tarde? Resposta: algumas vezes. É como se vos arrancasse do sono, antes que estivesse completamente desperto. Entretanto, há alguns que de forma alguma ficam contrariados, e isto até os ajuda a sair da perturbação. Então, tudo é muito variável, depende do espírito, depende como se foi a sua vida na Terra. 35. Como o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pode responder com conhecimento de causa quando viva não possuía ainda consciência de si mesma? Olha aí. Como é que uma criança vai me responder? Olha a resposta. A alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria, mas desligado da matéria, goza de suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Todavia, até que esteja completamente desligado, ele pode conservar na sua linguagem alguns traços do caráter da criança. Então a criança ela vai tomar a sua consciência de espírito imortal. Ela está num corpo infantil e uma vez desembaraçada ela vai se ver como espírito imortal. Tudo bem? E para terminar, a nota: a influência corporal que se faz sentir mais ou menos tempo sobre o espírito da criança faz-se igualmente notar algumas vezes sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos acreditam durante algum tempo ainda pertencerem a este mundo. Portanto, não é de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à sua livre manifestação, até que estejam completamente desligados da matéria. Este efeito varia de acordo com a causa da loucura, pois há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente após a morte. Então, sempre é variável.
Morreu criança, morreu a criança. Pode continuar criança no mundo espiritual por muito tempo? Pode. Então, no mundo espiritual tem berçário, igual tem aqui o nosso? Tem. O espírito não se desvencilhou, continua infantil. E vão preparar a reencarnação dele. Ele vai retornar à carne ainda como espírito infantil. Não conseguiu recobrar a sua consciência integral. Aí ele fez a comparação, mesmo se dá com um louco. O cara morreu louco. Continua louco no mundo espiritual. Ou não, depende dele. Ou por um período maior ou por um período menor. Entenderam isso? Então, vamos encerrar os estudos da manhã de hoje, o estudo da manhã de hoje, agradecendo os guias aqui presentes que evocamos no início do nosso estudo. Muito obrigado. Muito obrigado a Allan Kardec, a Leon Denis, em nome desses irmãos queridos, do Ernesto Bozano, do Altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome do amor que vibra nesta casa de amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.